Muito bem, queridos, quero compartilhar a palavra de Deus contigo essa noite. Sejam todos bem-vindos, especialmente os nossos visitantes. Sintam-se à vontade aí com a gente e que Deus possa falar ao nosso coração. Os meninos vão me ajudar na projeção. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia em Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Quero extrair uma palavra dali. Lucas capítulo 18. Lucas 18, nós vamos ler do 1 até o 8. Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. Diz o seguinte a palavra de Deus. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que encontrará fé sobre a terra? Vamos pedir orientação do Senhor? Pai, obrigado pela Tua palavra, nós agradecemos e nós clamamos entendimento. Entendimento que vem transformar a nossa mente e nosso coração. Nos leva ao lugar onde Tu deseja nos levar através dessa palavra. Esse é o meu clamor. Que nessa noite nossos corações saiam daqui, Senhor, decididos a fazer aquilo que Tu tem para nós através dessa parábola. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Qual o tema dessa parábola? Alguém mais tem algum chute aí? O primeiro foi muito bom, Valdeci. Quando nós lemos o título dessa parábola, como é que está o título na tua Bíblia? O juiz iníquo, né? Quando você lê a parábola do juiz iníquo, você pensa, esse é o tema. É uma parábola que fala sobre um juiz mau, né? Iníquo. E quando você lê a Bíblia corretamente, e o Valdeci fez uma boa interpretação, você lê o versículo 1 e você logo entende qual é o tema da parábola. O que está o versículo 1 aí? Dá uma passada de olho aí no versículo 1 na tua Bíblia. E agora me diz, qual é o tema da parábola? Isto aí. Oração persistente, e esse é o tema da parábola, e consequentemente é o tema dessa mensagem também, né? Não é eu que dou o tema, é a Bíblia que dá o tema. E por que eu faço essa observação, gente? Porque muitas vezes nós não lemos o texto e o que a Bíblia quer dizer. Às vezes nós paramos nos subtítulos que são colocados para nos ajudar e deixamos de ler o próprio texto e por isso não entendemos o que a Bíblia está nos ensinando. Então sempre leia o que o texto diz para que você possa chegar às conclusões. Obrigado. Para que você possa entender o que a palavra está dizendo, né? O mais importante de tudo é o que a palavra diz, né? Não é aquela emoção que você sentiu no culto, que pode ser muito bom, pode ser muito especial, mas o mais importante é o que a palavra está dizendo. Se você sai do culto e não lembra nada do que a palavra disse, né? Mas derramou muitas lágrimas, é muita emoção, mas não tem transformação real aí, né? Muito bem, oração perseverante. Oração perseverante. Oração persistente, oração que não desiste. Esse é o tema dessa parábola. Muito bem, Jesus, ele está contando essa parábola em um contexto que ele fala da sua volta. Se você olha o capítulo anterior, Jesus está falando que ele vai voltar, né? Que um dia ele vai voltar, ele vai morrer,
nós sabemos, depois ressuscita, vai aos céus, mas ele fala para os seus discípulos que ele iria voltar, como é que seria a sua vinda no reino. Porém, nesse tempo em que ele não volta, que é o tempo que nós vivemos hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus, mas Jesus não voltou, o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos preparar para esse tempo de espera, enquanto Jesus não volta sobre as nuvens do céu? A resposta está nessa parábola. Nós devemos orar de maneira persistente. O que Jesus espera de você, como um filho ou como uma filha de Deus, nesse tempo que você espera a vinda dele? Oração persistente, oração perseverante. Muito bem, vamos correr aqui na parábola, porque nós temos aqui o juiz e a viúva. São dois personagens que Jesus nos apresenta, né? No versículo 2, em certa cidade havia um juiz, e o detalhe, o juiz era um cara bom ou ruim? O cara não temia Deus e não respeitava ninguém. E agora vai ser colocado uma segunda personagem aí. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava, dizendo, julgue a minha causa contra o meu adversário. E a conclusão é que por um tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. E aí ele conclui, porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Por que Jesus está contando essa parábola e o que tem a ver com persistência? Essa parábola aqui ela tem comparações. E é um pouco estranho pensar nessa parábola como uma comparação entre o juiz e Deus, porque é isso que ela é. Olha só, quem é que pode atender o pedido da viúva? O juiz. Quem é que pode atender o meu pedido e o teu pedido? Deus. Por que é estranho pensar nessa comparação entre juiz e Deus? Como é que é o juiz da parábola? O cara é mau. O juiz da parábola é um homem mau, ele é iníquo, ele não teme a Deus e não respeita as pessoas, não está nem aí para o problema das pessoas. Quem sabe, né? Não sei. Jesus não dá muitos detalhes, quem sabe, né? Ele aceita subornos ou alguma coisa assim, não sei. Mas ele é mau. De fato, ele é mau. E Deus é bom. Todo o tempo, Deus é bom. Estranho Jesus fazer uma comparação dessas, né? Para falar sobre oração. O que nós temos aqui, gente? Uma espécie de uma antítese. Deixa eu tentar explicar. São duas coisas opostas, muito opostas, né? Na Bíblia isso é apresentado algumas vezes, mas que elas podem ter alguma semelhança, e esse é o caso. Deixa eu dar um exemplo, não exatamente de uma antítese, mas que me ajuda a entender e te ajuda também. O que acontece se eu botar a mão no fogo? Queima, porque o fogo é quente, muito quente. O Daniel está ligadíssimo, né? Ligadíssimo, né? O que acontece se pegar uma pedra de gelo desse tamanho e ficar segurando durante alguns minutos? Qual vai ser a sensação na tua mão? Vai estar queimando tudo também. Mas a pedra é o oposto do fogo, ela é totalmente fria. Uma ilustração para tentar entender. Nós temos de um lado um juiz, que é totalmente mau e iníquo, do outro lado Deus, que é bom. Qual é a semelhança dos dois? Ou a semelhança que a parábola nos conta? Os dois podem responder ao anseio, ao pedido, ao clamor de alguém que está precisando muito. Segunda personagem, a viúva, que clama insistentemente, pedindo para que o juiz lhe faça justiça. Qual é o motivo que ela tem para o juiz fazer justiça? Eu não sei, você não sabe, a Bíblia não fala, mas alguém fez mal a ela, alguém estava sendo injusto, e ela precisava que esse juiz julgasse o fato dela. E aqui, a viúva é apresentada como alguém que tem necessidades. E aqui nós somos apresentados. Juiz iníquo, Deus está sendo apresentado, nós somos apresentados aqui ao lado dessa viúva. Assim como ela precisava da ação do juiz, você e eu precisamos de Deus. Assim, nós somos pessoas com muitas necessidades, que precisamos nos apresentar diante de um Deus que tem poder para nos responder e para julgar a nossa causa. A viúva vai continuamente ao juiz, mas o juiz não quer atender ela. Não, é mal. E aí ele fica meio cansado daquela mulher, que ela fica persistindo, todo dia incomodando, ele fica cansado.
né? E ele, em vez de cansar, expulsar ela ou fazer algo assim, não, ele pensa assim, não, eu não temo a Deus, eu sou meio mauzão mesmo. Mas essa mulher está insistindo tanto, eu vou fazer justiça. Eu vou fazer justiça. Né? Aquele homem mau, olha só que curioso, ele vai decidir fazer justiça, não porque ele é um juiz, não porque ele deve julgar, mas porque aquela mulher insistia muito. Estava insistindo tanto que ele decide fazer justiça, né? Porque ela estava causando aborrecimento a ele. Então, nós temos o juiz e a viúva. Bom, seguindo o texto, nós temos a nossa necessidade e a viúva. E aqui vale a pena destacar um pouquinho. Como eu disse antes, você não sabe, e eu também, qual é a necessidade da viúva. Mas se você estuda o contexto do que acontecia com as viúvas na época, você entende que uma viúva era, de fato, uma mulher muito necessitada na época. Ela não tinha direito à pensão do falecido. Né? A Bíblia dá uma série de leis, no Antigo Testamento especialmente, para que o povo cuidasse das viúvas e dos órfãos, porque eles não tinham ninguém. Né? A mulher, naquela época, ela não trabalhava, né, com a liberdade que hoje uma mulher trabalha. Né, e muitas vezes sustenta a sua casa ou ajuda no sustento da sua casa. Não, a mulher ela era totalmente vulnerável na sociedade da época. Então, uma viúva, ela estava em péssimas condições. Era uma mulher muito necessitada. Né, ela era fraca demais para exigir. Ela não tinha status para chegar lá no juiz e falar, você conhece meu marido? Então, você julga a minha causa agora? E deu. Não tinha poder. E ela também era pobre demais para comprar a justiça. Tudo que ela tinha, persistência. Tudo que ela podia fazer, bater na porta do juiz diariamente, clamar, insistir para que ele pudesse agir em favor dela. Assim, meus queridos, Jesus está nos ensinando a orar com persistência, a orar todos os dias. E aqui eu convido você a pensar quais são as tuas necessidades. Quais são as necessidades do teu coração? O que você carrega no coração? O que te faz vir hoje aqui, que você traz no teu pensamento, no teu coração, que você necessita? O que te faz, talvez, praticamente desistir, talvez, da vida, desistir de alguma situação específica? Qual é a tua necessidade? Jesus está te ensinando e me ensinando, apresente essa necessidade a Deus. Quais são as necessidades dessa igreja, da tua igreja? O que ela precisa? Será que nós não devemos apresentar isso a Deus, só falar do que precisa, falar do que está errado, né? De repente fazer fofoca? Será que não é hora de apresentar a Deus, Pai, a minha igreja, estou vendo que está precisando disso, Senhor? Essa é a necessidade da minha igreja. Quais são as necessidades das pessoas lá fora? Olha para fora, olha ao redor. O que as pessoas precisam? É isso que você precisa apresentar diante do Senhor. Oração é o reconhecimento da nossa incapacidade. Oração é entender que buscar a Deus é a nossa necessidade. Eu não consigo agir, eu preciso que Deus faça. Eu sou incapaz. Se Deus não agir, acabou. Acabou. Nós somos fracos, indefesos e pequenos, e por isso nós precisamos recorrer a alguém que é maior do que nós e tem poder para agir. Essa é a lição da viúva, nos ensina isso. E aí, então, a Bíblia nos apresenta aquele que tem poder para responder, aquele que pode responder a oração. Os versos 6 até 8, o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz iníquo, ou injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e fará depressa. Lembra que eu falei no início, o juiz é mau, Deus é bom. Lembra que eles são o oposto um do outro, opostos, né? Qual é a conclusão de Jesus? E aqui ele está fazendo essa comparação de Deus com o juiz, né? Se até esse juiz aí da parábola, que é mau, o cara é mau, se até esse juiz atendeu ao pedido de uma viúva necessitada, porque ela insistia, quanto mais Deus, quanto mais o meu Deus, quanto mais o teu Deus, que é bom,
que é maravilhoso, que é perfeito, que ouve os seus, quanto mais esse Deus, Ele ouve a tua oração, e Ele vai atender depressa, diz o texto, fará justiça depressa. E aqui nós encontramos uma estrutura do agir de Deus, quando o seu povo ora. A estrutura é da nossa condição no presente e da ação de Deus no futuro, né? Em primeiro lugar, o texto diz, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, fará justiça é o futuro. Depois o texto continua, que clamam a Ele dia e noite. Que clamarão, não. O que está dizendo? Clamam, é nosso presente. Hoje nós estamos assim, clamando a Deus, é a necessidade do teu coração. São as pessoas que nós oramos aqui. São os pedidos que não foram feitos, que talvez você não fez, mas está no teu coração. Clama, você clama, presente. Continuar fazendo-os esperar, presente de novo. Será que Deus vai continuar nos fazendo esperar? E nos joga mais uma vez para o futuro. Ele lhes fará justiça e depressa. Fará justiça e depressa. O que nós aprendemos com isso, meus queridos? Que o hoje, o agora, o presente, ele nos ensina a clamar. E clamor, ele tem a ver mais do que um pedido, mais do que um Senhor Jesus, obrigado pela comida, amém, que muitas vezes faz parte da nossa oração, às vezes é a nossa única oração. Um clamor tem a ver com algo que vem da alma. Compara com a viúva persistente, todo dia, me faz justiça, Senhor, age, faz. É a vida de uma pessoa que eu amo, é meu filho, Senhor, né? São os meus pais, é a minha igreja, Senhor, são os meus vizinhos, amigos. Clamor, pedido. O hoje nos ensina a clamar, e o futuro nos mostra o quê? Um Deus que age, um Deus que está agindo no presente, mas que age no futuro, que agirá. Qual é o seu clamor? Qual é o seu pedido de justiça? Deus vai agir. E a Bíblia diz que Ele vai agir depressa. Ele vai agir depressa. Talvez não depressa como você deseja e espera, mas de acordo com o tempo de Deus, mas Ele vai agir. Qual é o teu pedido? Qual é o teu desejo? O que está no teu coração? O que está na tua alma? Agora, você percebeu o final dessa parábola? O final dessa parábola tem uma declaração muito triste a respeito da nossa realidade. E como eu defini aqui no slide, da nossa triste realidade. Contudo, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra. Olha que conclusão triste. Jesus está apresentando, né, a parte sobre a oração. Olha, é preciso insistir porque Deus ouve, porque Deus fala, porque Deus age. Nesse tempo que vocês estão aí esperando e vão esperar pela minha volta, orem, clamem a Deus, insistam, peçam, porque existe um Deus que ouve a oração. Mas será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Aqui, fé tem a ver com buscar a Deus. Fé, no contexto dessa parábola, tem a ver com oração. Porque aquele que ora está manifestando fé. E eu preciso fazer algumas perguntas para incomodar o nosso coração. Você tem buscado a Deus? Você tem buscado a Deus? Quanto tempo da sua vida você passa buscando a Deus? Se você tivesse um registro de horas ou minutos, pensa nessa semana. Começou domingo, segunda, terça e quarta. Se você tivesse um registro de tempo, quanto tempo essa semana ou na última semana você passou buscando a Deus, orando ao Senhor? Você entende porque Jesus pergunta, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Nós não oramos. Nós oramos as nossas orações rápidas, muitas vezes automáticas, mas tantas vezes nós não paramos tempo para buscar a Deus de fato, como muitos dos antigos cristãos faziam, de dobrar os joelhos e passar bom tempo em oração. Persistência tem a ideia de insistir sempre,
de estar lá todos os dias. Se o teu lugar secreto for examinado, será que será encontrado um lugar cheio todos os dias ou um lugar vazio de oração? O que Deus encontra a examinar esse lugar? O que Deus encontra a examinar os momentos de oração de nós como igreja? O que Deus vai encontrar? Muitas vezes a gente quer fugir da oração, né? A gente tem uma imagem, a oração é um troço chato. Então vou fugir da oração? Ixi, vigília de oração, não vou não. O que é esse negócio? Queridos, nós precisamos aprender o clamor da oração, mas o prazer da oração. O momento de estar com Deus é um tempo bom. Aprender a buscar o Senhor. Agora, diante dessas perguntas que eu fiz a respeito da tua vida com Deus, vamos ler novamente o versículo e pensa na tua vida. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Coloca a tua vida aí. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará uma vida de clamor, de oração e de insistência da tua parte, da minha parte? Ou será que quando Ele voltar, Ele vai encontrar uma vida vazia de oração? Queridos, que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar e nos ensinar a passar tempo e tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Fecha teus olhos e deixa eu orar contigo. Pai, obrigado por essa lição da viúva persistente. E Pai, nós somos tão falhos e pequenos e frágeis, e nós não conseguimos insistir, não conseguimos nos colocar no lugar secreto. Muitas vezes o lugar secreto da nossa vida é um lugar vazio, Senhor. Então nessa noite, junto com os meus irmãos, nós queremos reconhecer, Pai, que quando nós não temos um tempo a sós contigo, nós estamos errando, estamos pecando, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos como igreja, por muitas vezes não te buscarmos como deveríamos. E nos ajuda, Pai. Leva a tua igreja à oração. Leva as pessoas que estão aqui presentes ao lugar secreto. Dá fome e sede da tua palavra, fome e sede da tua própria presença, Senhor, de uma vida de oração que vale a pena. Nos ajude a aprender a lição da viúva persistente, para que quando o Filho do Homem voltar, Ele encontre fé em nossos corações. Eu entrego o teu povo em tuas mãos e clamo a ti. Nos ajuda, Pai, nós precisamos da tua ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.